esse é uma das razões pelas quais também o investidor perde dinheiro quando ele, por exemplo, delineia um plano, né? Não, agora eu quero alcançar aqui um tanto tempo fazendo X. E aí ele se propõe a ficar naquele planejamento, que ele foi bem desenhadinho, para 10 anos. No final do ano 1, o cara resolve redesenhar o plano todo. Né? Não, agora eu quero diferente. Agora eu quero chegar aqui fazendo isso através de Y. Né? Não é verdade que isso também prejudica muito e faz o investidor perder dinheiro? Ficar mudando de planejamento o tempo todo? Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo? A gente entende que assim, a vida das pessoas mudam, né? Sim. O tempo inteiro. Só que se a gente sabe que as vidas mudam o tempo inteiro, isso não passa a ser uma coisa imprevisível. Mudanças são previsíveis. Tipo então, um casamento. Então, quando a gente vai montar um planejamento, é importante a gente prever o máximo de imprevistos que podem acontecer, né? Ou estar preparado para imprevisto. Seja ter um seguro-saúde, seja se preparar financeiramente para a compra de um apartamento, para gastar com casamento, fazer seguro de carro, seguro de vida, ou seja, um planejamento patrimonial, ele existe para ditar como você vai fazer a organização patrimonial de maneira profissional do que você conquistou. A alocação de recursos é uma parte disso. E para você fazer uma alocação de recursos, você precisa ter um norte, que é o planejamento patrimonial, por isso que todos os clientes dentro do Overclub têm um planejamento patrimonial para que a gente possa alocar. Perfeito. Não é simplesmente montar, faz um perfil de investidor e coloca aí você no conservador moderado agressivo, que nem a grande maioria das empresas fazem. Não, porque as pessoas têm planos, as pessoas gastam dinheiro com outras coisas e não só acumulam dinheiro para algum dia viver com uma renda lá no futuro, uma caixinha, que você foi colocando moedinha colorida, no final você abre e está tudo lá. Por isso que é importante revisar esse planejamento. Só que se você tem mudanças drásticas nesse planejamento que não foram planejadas, você pode comprometer tudo. Você está montando um prédio de 20 andares, certo, e você faz toda a estrutura, toda a infraestrutura para construir um prédio de 20 andares. Com uma determinada planta. Com uma determinada planta. Você vai lá e fala, construir um andar. Você fala, faz 2 só que tá bom. Fala, caramba, vai ficar muito caro, porque a gente fez toda uma estrutura, tá? Ou você faz uma casa, no lugar do quarto, fala, mete uma piscina lá agora. Fala, dá para fazer, mas vai ficar tudo desproporcional, vai te custar o dobro, porque agora eu vou precisar de um negócio entrando. Ou tá lá no 5º andar, né, de 20, e você fala, vamos reposicionar a sala para no lugar onde tá o banheiro? E aí como é que você já fez 5 andares, né? 5. Como é que você volta? Entendeu? Então as pessoas mudarem de plano, assim, se você tem alguma coisa em mente, vamos planejar, nem que seja deixar uma liquidez maior. Então o que a gente às vezes faz é o seguinte: a gente tem alguns casos de famílias que venderam a empresa. Venderam a empresa por um motivo. São empreendedores que montaram um negócio que deu resultado ao ponto deles passarem a empresa em troca de um valor financeiro que eles entendem que é suficiente, né, para poder passar essa empresa. O que eles não sabem, o que a gente já entendeu. Dificilmente esses empreendedores ficam com o pé parado na rede, olhando o dia passar, tomando pina colada em Cancún e no México, sei lá onde. Isso não acontece. O cara pode ficar uma semana viajando, ele vai voltar com 1000 ideias e vai querer abrir 1000 negócios e vai fazer um monte de coisa e pode acabar gastando até o dinheiro que ele recebeu ou está recebendo em parcelas referente à venda dessa empresa. E aí que eles cometem grandes erros. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas não se planejam que vão ter mudanças drásticas da vida. Eu estou falando de divórcio, estou falando de uma ausência de filho, de uma morte na família, de venda de empresa, de venda de uma fazenda, ou seja, coisas que impactam muito, seja na entrada, seja na saída de dinheiro. Então é muito importante nessa hora, eu sempre recomendo, vamos pegar um ano, 12 meses e vamos colocar uma liquidez excessiva. Eu não preciso isso, coloca isso para render. Deixa um ano. Batata. Dá 6 meses, a pessoa fala, putz, dá para posso resgatar 30%? Porque, eu vou entrar como sócio no negócio do meu amigo lá, a gente vai começar a construir. Tá bom. E se a gente não tivesse planejado isso? Exato. Você é resgatado onde? Das ações?
de investimentos que tem pode não estar no uma melhor maturação momento, melhor e pode não estar no melhor momento, então o próprio investidor tem que entender e o assessor, o family office que está atendendo, tem que ter esse know-how pela experiência que as pessoas podem ter imprevistos que numa estatística é previsível, né? Ou seja, acidentes acontecem. Então, sem dúvida. Eles não são imprevistos, eles são previstos. Faça um seguro, se proteja financeiramente, por aí vai. Sem dúvida. Eu acho que uma parte dessas mudanças também, Val, de planejamento que as pessoas fazem, não totalmente, mas uma parte significativa dessas mudanças ocorre, pelo que eu imagino, por uma característica cultural, né? Se a gente for pegar o investidor médio brasileiro e o investidor médio norte-americano, eles têm cabeças muito distintas, né, um do outro. A forma como o americano enxerga investimentos e cresce, na verdade, sendo não doutrinado, mas educado com investimentos, é totalmente diferente da cabeça do brasileiro. E aí eu não estou falando só dessa geração de hoje, né? Se a gente voltar no nosso passado, nas gerações antigas também, os adultos de hoje, as pessoas que têm patrimônio hoje, elas vêm de gerações que tinham também enxergavam investimentos de uma outra forma, até porque o país, em outras épocas, era muito diferente do que é hoje. O quanto você acha que a cultura, o aspecto cultural do investidor brasileiro afeta ele nesse sentido de perder dinheiro, faz ele perder dinheiro? Perfeito. Bastante, tá? Se a gente for... Eu gosto, de novo, bastante estatística do mercado americano, mas a gente tem que entender que nossa cultura, o povo brasileiro, ele é único. O que aconteceu nos Estados Unidos lá atrás, tá? A mudança da forma que o investidor investe, não ser via buy side, não ser via sell side, isso aconteceu há muito tempo lá. Isso está acontecendo mais forte agora. O que está acontecendo aqui já aconteceu lá fora. O americano ele tem 60% da poupança dele em bolsa. Né? Então, o brasileiro tem quanto? Hoje, se eu não me engano, acho que 4% da população brasileira investe em bolsa. É muito pouco comparativamente. Eu falei em percentual, tá bom? Você olha até os países vizinhos aqui, Chile, enfim, você vai ver que o percentual Colômbia, os países investem, né? A população investe muito mais. O brasileiro, ele é um dos o reis do que a gente chama de home bias. O que é isso? É a predisposição do brasileiro investir no próprio país. Localmente. Localmente, né? Então, pensa o seguinte, o brasileiro hoje investe 99% no Brasil, de todo o seu patrimônio. Poucas pessoas investem fora. Tem muita gente que investe fora. Tem, hoje aumentou um pouco mais. Mas de uma maneira geral, o investidor médio, né, pensa, né, em todos os investidores, quanto que eles investem fora. Sim. É pouquíssimo, tá? E pega o universo deles é local. Nem o americano, que tem a maior economia do mundo, investe só nos Estados Unidos. E sim, poderia até, porque as grandes empresas lá são multinacionais, né? Vendem na África, vendem no Brasil, vendem na Europa, sim, vendem na Austrália, vendem em qualquer lugar. Mesmo eles investem, diversificam, né? Investem em outros lugares do mundo. O brasileiro não. O brasileiro gosta muito de imóveis, né? Imóveis. Principalmente a gente teve lá, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes vindo para o Brasil sem nada. E construíram verdadeiras fortunas. A gente tem clientes, filhos de imigrantes, com um portfólio imobilizado muito grande. Sim. E acabam, né, procurando o nosso trabalho, porque o mercado imobiliário ele é um dos mercados mais suscetíveis, mais impactados por ciclos econômicos. E queira você ou não, os ciclos econômicos acontecem. Né? Quando a gente tem uma taxa de juros mais elevada e dificulta esse crédito, o mercado imobiliário ele responde de uma maneira muito mais rápida e intensa do que outros mercados. Sim. Ele é muito suscetível. Mas esses imigrantes fizeram uma verdadeira fortuna com o patrimônio. Né? Esses patrimônios acabaram ao longo do tempo serem herdados, né, por outras gerações. E o que normalmente acontece quando as pessoas chegam procurando a gente, que essas famílias têm 80%, 85%, até 90% do patrimônio em imóveis. E por que isso não é o ideal? Primeiro, pela recomendação da nossa avó, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta.
E é basicamente por isso, né? Porque quando o mercado imobiliário não está bem, e as pessoas vivem, por exemplo, de aluguel, e o aluguel está baixo no nível que não consegue custear o estilo de vida daquela família, essas pessoas são obrigadas a venderem outros ativos financeiros. Então, um exemplo clássico, chegou para a gente uma vez uma família com 90% dos imóveis, do patrimônio imóveis, com aluguel muito menor daquilo que eles precisavam ter de renda, e acabaram por vender a outra parte, que eram ações. Venderam um ano, venderam outro ano, e de repente as ações começaram a cair e o rendimento cair, e a gente falou, oi pai, e agora? Como é que esse pessoal vai conseguir viver? Porque daqui a 6 meses eu vou começar a ter que vender imóvel. Pô, vai acabar meus imóveis, porque vai ter que vender preço de banana, né? Porque você tem que vender no momento que não é bom. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas que têm muitos imóveis, uma participação muito grande, quando as coisas estão boas, tá recebendo aquela renda, tá tranquilo. Sim. Quando as coisas estão ruins e os imóveis não estão sendo alugados, estão alugados por alguns motivos. Alguns deles é porque o imóvel tá velho e o do vizinho tá mais novo. E para que ele fique com uma taxa de aluguel melhor, você precisaria investir nele. Você precisaria reformar ele. Você precisaria vender e comprar um novo, talvez. Só quando as coisas estão boas, você não faz isso. Quando as coisas estão ruins, não tem dinheiro para fazer isso. E você acaba ficando cada vez mais dependente. Tá? Então, esse foco nas famílias em terem imóveis, numa estratégia de longo prazo, ela é preocupante.